vídeo nós vamos falar sobre o que é o medo da matemática e quais são os impactos disso para a nossa educação. Bem, você está cansado de saber que os resultados de matemática no Brasil não são os melhores. Porém, eu tenho alguns dados a mais aqui para compartilhar com você. Depois da pandemia, o Estado de São Paulo fez uma pesquisa com mais de 20 mil estudantes e observou que os alunos que estavam saindo do 5º ano e os alunos que estavam saindo do 3º ano do ensino médio estavam saindo com um conhecimento de matemática muito abaixo do que já estava sendo feito antes disso. O problema é que antes da pandemia a gente já tinha um resultado pouco satisfatório em relação à matemática, em que 95% dos alunos que saem do ensino médio no Brasil não sabem níveis básicos de matemática. Esses dados são extremamente alarmantes e a gente não pode fingir que nada está acontecendo. A gente precisa de alguma forma agir e tentar mudar esse cenário. Olhando para esse panorama que a gente tem hoje, uma das coisas mais importantes que a gente precisa conversar, e antes de entrar em qualquer teoria, é esse senso comum que nós temos de que a matemática é algo a não ser aprendido. Já parou para pensar sobre isso? Todo mundo tem como prerrogativa e todo mundo acredita que a matemática é algo difícil de ser aprendido, que não é acessível, que é algo que a gente não consegue fazer. Por isso é muito comum que você, que dá aula de matemática há muitos e muitos anos, responda que você não sabe matemática quando alguém te perguntar se você sabe. Isso é muito impactante e faz toda a diferença quando a gente está falando de um processo de ensino-aprendizagem. Pensa só, se todo mundo à sua volta fala que uma coisa é difícil e que ninguém nunca vai aprender, provavelmente você não vai querer ser o primeiro a fazer diferente. Você vai falar, beleza, ninguém entende, todo mundo acha difícil, então eu vou deixar pra lá. E isso acontece de uma forma um pouquinho mais trágica quando a gente está falando das nossas crianças. Por quê? As crianças têm um universo bem controlado de existência, já parou para pensar nisso? A maioria das coisas que ela escuta vem da escola e vem da família. E coisas como, não beba refrigerante porque faz mal, não vai comer doce à noite porque senão não vai jantar, olha, vamos acordar cedo que a gente precisa ir para a escola. Vai chover, então não deixe de levar um agasalho. Todas essas falas são falas que ninguém fala assim, isso não é verdade. É senso comum de que você realmente não pode comer doce antes da janta, é senso comum de que o refrigerante faz mal, é senso comum de que a gente tem que usar agasalho quando tá frio ou quando vai chover. Pois bem, aí vem o tal do senso comum na dificuldade de aprender matemática, com frases que a gente fala todos os dias. Quando a gente vira para as crianças e fala, olha, amanhã tem aula de matemática, então não pode chegar atrasado. Olha, amanhã é sério que amanhã é matemática. Olha, quero ver na prova. Matemática é difícil. E os pais, quando viram para as crianças, falam, nossa senhora, isso aqui é o que eu sei de matemática. Matemática é muito complicado. Matemática é muito difícil. Sua mãe não vai ajudar nisso não, porque isso aí é muito difícil. Imagina para uma criança ouvindo o adulto, que é o espelho dela, que é o porto seguro dela, falando para ela que aquele conteúdo é difícil e que não dá para aprender. Esse conceito da matemática e isso que a gente faz com as nossas crianças, a gente faz o tempo inteiro e nós precisamos mudar. Então, o primeiro ponto mais importante que eu queria tratar com você aqui hoje é de que é importante que você tire da sua verbalização o fato de não saber matemática. Isso não existe e eu vou te provar hoje que não existe. Por que eu digo que não existe essa frase, eu não sei matemática? Por que ela não faz o menor sentido? Primeiro, porque não existe uma matemática, existem várias matemáticas. Se a gente fosse falar de uma matemática única, eu te garanto que ninguém ia saber mesmo, porque é impossível todo mundo saber toda a construção matemática da humanidade, porque a matemática é uma construção humana e depende da civilização em que ela está inserida, da cultura que ela está inserida. Então, primeiro, você não pode falar que você não sabe matemática, não faz sentido, tá? Por quê? Tem matemática que você nunca nem vai ter contato. Então, o que a gente pode talvez falar é, eu tenho um pouco de dificuldade em alguns conceitos de matemática. Algumas coisas de matemática eu tenho dúvida ali, eu tenho dificuldade. Isso é completamente diferente de eu virar para uma criança e falar assim, eu não sei matemática, matemática é difícil, senta lá e vai estudar porque é muito complicado. Não é assim. Isso tira todo o glamour da nossa matemática. E aí vem a segunda coisa importante
que eu preciso falar com vocês hoje. Eu comentei agora que a gente tem várias matemáticas, existem matemáticas de todos os tipos. E isso é muito sério, porque quando a gente chega na escola, a gente ensina todas as matemáticas, várias matemáticas misturadas, como se elas fossem a mesma coisa. Pensa o seguinte, a matemática ela antigamente era criada para resolver problemas da sociedade em que ela estava inserido. Chegamos num momento que a gente ficou com um número tão grande de matemática que a gente coloca vários conceitos dentro de um mesmo balaio e chama aquilo de matemática, grande matemática, né? Sem separar o que é de quem, aonde está cada coisa. Então, isso causa uma confusão absurda nos alunos e uma confusão absurda nos professores também. Quando ele vai ensinar algum conceito e ele fica na dúvida, fala, nossa, isso aqui cabe no dia a dia. Mas até certo ponto, daqui para lá já é completamente diferente. Eu viro pro aluno e falo, olha, somar e subtrair é igual contar dinheiro. Mas quando for para multiplicar, sinal de mais e menos, aí não, aí já não tem nada a ver com dinheiro, já é outra coisa. Imagina a confusão que isso fica na cabeça das crianças? Então, é muito importante a gente entender que existem diferentes tipos de matemática. E cada uma dessas matemáticas foi criada dentro de um contexto histórico, social, cultural. E aí é muito legal que você estude história da matemática. Sim, porque quando você estuda história da matemática, você consegue entender qual é o contexto daqueles conceitos. E aí esse sentimento de que você não sabe matemática começa a diminuir. Lembrando aqui, a gente não considera essa frase, não existe ninguém no mundo que não saiba matemática, não faz sentido, porque a matemática é uma construção humana. E todos os dias da sua vida você usa matemática. Quando você organiza seu dia, quando você olha as horas, quando você pensa as coisas que você vai fazer e lista essas coisas, você usa matemática o tempo inteiro, porque a matemática é uma construção, é um pensamento humano. Então a gente apresentou aqui dois pontos muito importantes para você refletir. Primeiro é que matemática não existe, eu não sei matemática. Então a partir de hoje você está proibido de falar isso. E a importância que tem de você não falar isso perto de uma criança. O quanto que a gente influencia as nossas crianças todo dia quando a gente passa para elas o nosso medo da matemática. Essa matemática que a gente construiu, que a gente viveu e tudo mais, ela é nossa. A gente precisa deixar as crianças construírem os seus próprios conceitos. E o único jeito de fazer isso é não proibi-las de fazer. Pensa sempre no refrigerante. É a mesma ideia. Quando você proíbe seu filho de tomar refrigerante, você fala, não toma refrigerante porque refrigerante faz de mal, e você fala, cuidado com matemática é difícil, você está criando um bloqueio em dois sentidos aí. Como o refrigerante é gostoso e de fácil acesso, ele acaba te ignorando. Como a matemática ela tem passos a serem feitos e demora um pouquinho mais de tempo para a gente consolidar algum conceito, ele fala, minha mãe tinha razão. Segundo ponto importante que a gente falou é que existem diversas matemáticas. E aí é muito importante que a gente saiba um pouco sobre a história da matemática, entenda alguns conceitos, porque isso vai fazer com que a gente crie menos medo dos conceitos matemáticos. E aí vem o nosso terceiro ponto de hoje, extremamente importante, que a gente precisa discutir aqui. A matemática tem uma característica um pouquinho diferente dos outros conteúdos, dos outros conceitos. E se alguém falar assim, para, todo mundo quer dar evidência ao que gosta, né? Não é bem assim. O que acontece? Você pode certamente trabalhar um conceito em sala de aula e o aluno está com dificuldade em outro, completamente diferente, e ele achar que o problema é aquele conceito. Nunca já teve um momento que estava dando aula e aí observou que os alunos estavam com dificuldade num conceito que não era aquele que estava sendo trabalhado. E aí você escuta o professor falar assim, o problema de vocês é falta de base, o problema de vocês é o terceiro ano, o primeiro ano, é a sétima série. O problema está sempre atrás do professor, né? Nunca na frente dele. Nunca é o que ele está ensinando, sempre que é o que ele deveria ter aprendido. Então, essa ideia, ela é real. Ela é errada, os professores não devem fazer isso, a gente é contra isso, porém ela existe. Por quê? Porque a matemática escolar, que a gente estuda na escola, ela é um conhecimento que ela vai dependendo de conceitos já estudados. Não é que ela fica mais difícil, não, porque a gente sabe que a matemática do primeiro ao quinto ano
é linda, ela é cheia de detalhes importantes que a gente ainda vai conversar. A gente entende que quanto mais a gente estuda matemática, mais relações a gente vai fazendo com os seus conceitos e mais representações a gente vai estudando. Então a gente tem a representação numérica, a representação gráfica, a representação algébrica, a representação em forma de tabela, tudo de um mesmo conceito. Olha que interessante. E isso às vezes é complicado para a criança aprender, é complicado para a gente também. E aí às vezes a gente entende uma representação e não entende outra e fala, eu não sei matemática. Não é bem assim. Você pode aprender formas de representar de um jeito e não aprender as outras e ainda saber matemática, porque todos nós sabemos, a gente vai falar isso até o final do vídeo. Então observe o que a gente está te dizendo aqui agora. A matemática, ela tem representações distintas para um mesmo conceito. E aí vem a atenção do professor na sala de aula. Porque você, professor, pode ter uma representação sobre aquilo que você está estudando, que você está apresentando para o seu aluno, diferente da representação que o seu aluno tem, que a gente pode chamar também da produção de significado que esse aluno faz sobre esse conceito. E aí vem a coisa mais maravilhosa e libertadora do mundo, quando você entende que existem várias matemáticas e que existem vários conceitos matemáticos e que ninguém vai saber todos o tempo todo e que todo mundo produz significados diferentes para esses conceitos matemáticos. Quando você se dá conta disso, você observa que você é só mais um na sala de aula, professor. O seu conceito, professor, é um e a sala de aula tem mais 30. Temos 31 formas diferentes de entender o mesmo conceito matemático. Porque cada ser humano é único e produz significados únicos para aqueles conceitos. Sei que isso parece um pouco abstrato, mas vale observar as suas aulas. Quando você chegar lá para trabalhar algum conceito matemático, observe que todas as crianças, todos os adolescentes, todos vão fazer diferente, vão pensar diferente, vão colocar algum detalhe diferente, a escrita do número, a forma de pensar, a forma de operar, todas sempre são diferentes. Então, isso traz pra gente uma calma muito grande e eu quero que traga essa calma para você também. Você não precisa dizer que você não sabe matemática. Você sabe sim matemática, mas você sabe a sua matemática, da mesma forma que eu sei a minha. E da mesma forma que um outro professor sabe a dele, que o Fred sabe a dele, o Washington sabe a dele, a Célia sabe a dele. Todo mundo sabe algum tipo de matemática, mas não necessariamente será a mesma. Na verdade, nunca será. Então, depois desse panorama enorme, essa conversa abrangente que eu queria ter com vocês, qual que é o objetivo disso? O que que a gente precisa fechar aqui? O que que devemos fazer na escola, então? Beleza, Marília, existem diferentes matemáticas, o aluno tem conceitos distintos, existem várias representações, eu preciso saber de história da matemática, porque é muita matemática. Meu Deus, o que que eu preciso fazer na escola? Na escola você precisa estabelecer confiança. Confiança. A gente vai te pedir 4 coisas aqui para você fazer nas suas aulas e que isso vai mudar completamente a forma com que você trabalha os conceitos matemáticos, combinado? Depois que você estiver pensando nessas 4 formas, você comenta com a gente aí o que você achou. Primeira coisa muito importante é que os alunos devem aprender diariamente, por experimentação, que a matemática faz sentido. Gente, isso é muito importante. A gente precisa fazer com que nossas crianças, nossos adolescentes vejam que a matemática faz sentido. Muito mais importante do que qualquer conteúdo é ele acreditar que aquilo que ele está estudando faz sentido. Se ele acreditar naquilo, já é meio caminho andado, já é muito bom para ele poder pensar matematicamente e estabelecer novas conexões. Segundo ponto importante é que depois que ele falou, caramba, isso faz sentido, ele tem que acreditar que ele é capaz de dar significado para a matemática. Ele é capaz de fazer uma conta, de fazer alguma coisa porque ele sabe alguma matemática. Então ele é capaz de fazer matemática. Depois que ele viu que a matemática faz sentido, ele observa que ele é capaz de fazer matemática. Vocês entendem a importância disso para a gente mudar o panorama educacional que a gente tem hoje de matemática? Terceiro exemplo importante é que o professor deve deixar de ensinar exemplos e fazer com que os alunos experienciem as coisas.
Quer um exemplo legal, muito interessante? A gente vive falando para os alunos que eles têm que estimar. Vamos aprender a fazer estimativa das coisas. Mas quantas vezes você não chegou para uma criança e falou assim, pegou um grupo de coisas, 3 maçãs, e falou assim, quantas maçãs tem aqui? A criança foi, olhou, chutou um valor e você falou, vamos contar? Quando você fala vamos contar, você acabou com a experiência de estimativa. Como que a gente pode fazer? A gente pode ver para a criança, quantos que tem aqui? A criança fala, acho que é 3. Você fala, acho que é 4. Aí o outro fala, acho que é 6. E como é que a gente vai saber quantos tem aqui? Começa a discutir, tentar entender o que faz, qual é a diferença de 3 por 5, qual é a diferença do outro, o que é que está ali, quais são os desenhos, quais são as formas, o que considera um, o que é o 1, não é verdade? Agora, quando eu falo vamos contar, eu corto a experimentação e já trago logo o ensino. Falar, então vamos lá, 1, 2, 3, ela, 1, 2, 3, então tá bom, então quando eu tiver eu só vou contar. Depois eu falo para a criança estimar alguma coisa, pensar, quanto que deve dar mais ou menos? E ela se sente extremamente insegura, porque ela está acostumada a contar. A gente tem que criar a experiência de estimativa para a gente tentar entender as coisas. E nossa quarta dica importante aqui é que, mais do que tudo, você, professor, professora, deve acreditar nos seus alunos. Sim, acreditar, de verdade, no que ele está falando e no que ele entendeu do conteúdo. E a partir daquilo ali vocês vão conversar. E aí, professor, a outra coisa super libertadora, quando você vira para o aluno e fala, nossa, incrível como você pensou, eu não pensei assim. Eu não entendi o que você está pensando, me explica, me conta, me fala como que é diferente da forma como que eu estou pensando. Quando a gente entende que existem várias matemáticas e todo mundo está em um processo de aprendizagem matemática contínua, a gente para de falar que não sabe matemática e a gente para de passar esse trauma adiante. Bem, desculpa por um vídeo longo, mas aqui a gente tinha muitos pontos importantes que a gente queria discutir com você. Então, a partir de agora você já sabe que essa frase não existe. Você sabe sim matemática, você só precisa descobrir qual matemática que você se dá bem, qual matemática que você prefere não estudar, qual que você prefere, e tudo bem, porque existem várias e você pode escolher as que você quiser para você. Outra coisa importante é que nós não podemos passar para nossas crianças esse nosso medo da matemática. A gente precisa falar para as crianças que elas podem sim aprender matemática, que elas podem sim entender o conceito matemático, que matemática é lindo, que a matemática é construção humana e que as crianças mesmo podem fazer isso. Acompanhe esse vídeo de novo, pegue, porque aqui a gente trouxe vários conceitos importantes e muitas coisas que a gente falou e que são importantes para você refletir na sua vida de professor. Até a próxima!